Morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. Boa noite, irmãos. Vamos colocar de pé. Diz assim, ó. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Você pode adorar o Senhor com as suas palmas nessa noite? Vai. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Suas palmas. A perseguição parou a igreja, o Coliseu parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja,
por fé, estamos de pé. Não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, na minha cruz levou, sua vida entregou. Fizeste a mim. Traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho seu, o Rei da Glória. É o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor. Sempre eu canto o que fizeste a mim. Suas palmas. Diga, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. É o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Sua vida entregou.
vieste a mim. Que você entrou aqui nessa noite, mas existe um Deus que merece a sua melhor adoração. E Ele já está aqui neste lugar. Então, se você pode dar o seu melhor pulo, o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, e se alegre conosco com esse louvor nessa hora. Aleluia! Exaltado, Jesus. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, vive cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo Cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. Larará. E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, oh, 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 e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, e eu Passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Aleluia! O Senhor conhece aqueles verdadeiros adoradores. Quantos creem que o Senhor te escolheu, que Ele te separou? Levante as suas mãos para os céus e ore, Senhor, em espírito e verdade nessa noite. Aleluia! Se
Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Separou, me marcou no teu altar para servir. Oh Deus, eu creio que o Senhor conhece aqueles que são seus. O Senhor para ouvir sinceras de um adorador. Oh Deus, eu creio que tem pessoas separadas aqui, pessoas marcadas aqui, só a igreja ainda. Bem forte, igreja. O Senhor conhece os que são seus. Aleluia, Deus. Ó Senhor, ouça a nossa voz nessa noite. Aleluia, Deus. Tu me marcou, Pai, no seu altar. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. Para Aleluia! Se for para Jesus, você pode melhorar essas palmas, meu irmão. Oh, glória a Deus. Aleluia. Se renda à presença dele que está aqui nessa noite, meu irmão. Porque o ambiente onde a presença de Jesus está é um ambiente propício para milagre acontecer. O ambiente onde a presença do Senhor está é um ambiente para mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Oh, aleluia. Eu sei que você conhece, cante comigo essa canção nessa noite.
A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, oh, oh. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Oh, e sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Será que você pode levantar uma das suas mãos nessa noite e declarar: eu me rendo aos seus pés? Cante comigo, diga: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Diga para ele que você está aqui nessa noite. Eis-me aqui. Oh. Vamos do início nessa noite. Diga: a ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Diga: sempre há de existir, sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu. Diga pra ele: eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui.
Você pode cantar isso? Eu me lembro. Se lança aos pés dele nessa noite. Porque você chegou num lugar de refúgio. Diga o nome que está acima de todo nome. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando os destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Diga, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Diga, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas,
restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Diga, Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Diga quem Ele é. Jesus. Diga que Ele enxuga. Ele enxuga as lágrimas. Ele restaura os corações. Oh, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem Tu és. Oh, aleluia! Pegue na mão de alguém que está aí do teu lado, pegue na mão dele, pegue com carinho, diga para ele assim: Deus irá criar um caminho para você no meio do teu deserto. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Ô Santo de Israel, quantos aqui precisam ser libertos de si mesmo? Quantos aqui precisam ser tocados pelo Espírito Santo nessa noite? Quantos aqui precisam deixar o seu eu para trás? Quantos aqui precisam morrer para si mesmo e viver para Cristo? Levante as suas mãos para o céu nessa noite e declare isso de todo o seu coração para Deus. Vamos dizer: não entendo. Aleluia. Não entendo o meu próprio agir. Você pode ter isso pro Senhor? Cante bem forte. Sem tua graça, o que seria de mim? Ó Senhor, não entendemos, Pai. Declare isso. Não entendo o meu próprio agir. Declare isso de todo o seu coração. Reconheça isso nessa noite. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Declare isso.
infindável, a qual eu não me rendo. Aleluia, Senhor. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o Só pecado. aqueles que creem, só aqueles que creem. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Não faço, e mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Reconhecem que se tudo aqui ele vence o pecado. Então enche esse povo, Deus. Derrama da tua unção sobre esse lugar, até que não haja mais espaço. Oh, aleluia. Olha o que acontece quando você reconhece isso para o Senhor, ó. Eu passo a ser livre pra viver a sua vontade. Aleluia, Deus. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. Você pode dizer isso? E reina o Espírito sobre a carne. E reina, declara isso bem forte pro Senhor hoje. E reina o Espírito sobre a carne. Glória ao nome desse Deus, Santo de Israel. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Amém, amados?
Dê um beijo, um abraço nesse irmão e diga para ele: Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Você pode dar uma salva de palmas para a banda, as louvoristas. Amém. Graças a Deus. Amém. A roupagem cada dia vai mudar mais ainda, para melhor. Amém, amados? Nós temos algumas músicas que nós vamos colocar aqui, que eu acho que vocês vão gostar demais, sabe? Vocês vão gostar demais daquilo que vai acontecer aqui na nossa igreja. Amém, amados? Amém. Boa noite, igreja, amém? Eu vou passar os anúncios da próxima semana. Primeiro eu quero falar para vocês sobre um sorteio do Geração Vida. Conto com a colaboração de todos vocês para ajudar a nossa geração. E para informar vocês que... Ué, essas crianças aqui... O que está acontecendo? Vocês não dão uma salinha? Atrapalhando o culto, mãezinha. Meu Deus. Mãezinha, tem salinha lá embaixo, mãezinha. Tem sim. Vai lá, leva essas crianças, estão atrapalhando. Procura a tia Kelly, a tia Gil. Vai lá, leva elas, para você poder assistir o culto. Ela é muito boa, ela gosta de ficar com as crianças. Vai, desce, pega essas crianças. Vão lá, vão para essa linha, vão. É muita gente. Não, aqui na Nova Vida, em Vila Rosali, você tem um local especial para deixar os seus filhos. Por favor, irmãos, deixem lá, para que vocês possam assistir o culto da melhor forma, entender o que o pastor está falando, porque as crianças não deixam, né, mãezinha? Leva elas, por favor. Vão, crianças, vão lá, mamãe deixa. Vai, mãezinha. Deixa lá com a tia Gil, tá? Em nome de Jesus. Pessoal, é para falar um pouquinho do Geração. Nós temos as salinhas lá embaixo funcionando, às terças, quintas e domingos, com a tia Gil, uma tia maravilhosa, tá? Nós temos a diaconisa Kelly, quem cuida do projeto. E hoje eu vou falar um pouquinho de um sorteio que nós vamos fazer no dia 13 de fevereiro. Esse sorteio é para a gente arrecadar fundos para a nossa Geração Vida. Nós temos alguns projetos e a gente precisa da colaboração dos pais. Além dos pais, de todos os nossos irmãos que estão aqui conosco, mesmo que não tenham filhos na idade do Geração, podem nos ajudar. Estou um pouquinho nervosa, tá? Então, esse sorteio vai ficar com a diaconisa Márcia e com a tia Kelly. Custa R$10, nós vamos sortear um ventilador, tá? Eu espero que todos os irmãos colaborem e todo esse valor vai ser revertido para o Geração Vida. Conto com vocês. Agora vamos aos anúncios. Terça-feira, culto da família, a partir das 19h30. Peço para que vocês cheguem antes, para que possam passar pela oração da família com o nosso pastor, os nossos diáconos. Cheguem antes para pegar essa bênção, irmãos. Quarta-feira, Bom Dia Espírito Santo, a partir das 8 da manhã. São irmãs que se reúnem aqui embaixo para orar pela vida do nosso pastor, pela nossa igreja e por cada um de nós. Estejam aqui conosco. Dia 18/2, nós temos o culto de mulheres, às 19 horas. Não percam, mulheres, vai ser uma bênção, o primeiro culto do ano de 2022. Almoço, dia 29/1. Baião de 2, gente, é uma delícia esse baião de 2. É o Léo que faz e é muito bom. Então, procurem já o Rogério, a Karina, compra logo o seu convite, porque esse baião de 2 é muito bom. E a nossa cantina, nós temos empada, camarão e queijo e bolo de chocolate da Chayenne. Desculpa o nervosismo, gente, mas, na verdade, foi só para a gente fazer a nossa pequena peça e informar para vocês que a Geração Vida está em pleno vapor, tá bom? Obrigada pela oportunidade, boa noite. Salva de palmas para Jana! Amém, né? A gente precisa de um domingo assim, né, gente? Chega tão estressado da vida, né? A gente precisa de um domingo assim. Quem está gostando da roupagem? Essa é a roupagem, né? Quero vocês assim, ó, sorrindo, né?
As máscaras tampando o rosto, mas todo mundo com os olhinhos esticados, né? Isso é muito legal. Amém, amados? Só tem um anúncio que eu vou dar para os irmãos, é a questão do nosso almoço que vai acontecer sábado. Sempre precisamos de ajuda. O interesse nosso aqui é colocar a igreja em comunhão, em tudo. Tudo que a gente fizer aqui, você vai ver que você participou de tudo isso aqui. Nós não precisamos de alguém rico para bancar. Nós precisamos de pessoas calorosas. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de Domingo que vem, já tem uma semana ainda, né? Ainda tem uma semana. Que Deus o acompanhe, é o sonho do Mateus. Mateus está realizando um sonho lindo na vida dele. Ele está vivendo um tempo maravilhoso. E queremos pedir a Deus que nesse novo lugar, que ele conquiste coisas, que ele seja uma pessoa de Deus naquele lugar, ali naquele quartel, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida do Mateus. Amém? Estenda as mãos aqui para frente. Nosso Deus e nosso Pai, te dou graça pela vida do Mateus, tudo que ele conquistou, ó Pai, nesse tempo, com muito esforço. Te agradeço pela mãe, pelo pai, pelos colegas que oraram por ele, e o prazer hoje que Diaconisa Kelly e Alexandre têm em ver, ó Pai, esse filho encaminhado na vida, Senhor. Muito obrigado pela vida do Mateus, esse novo lugar que ele vai estar, o apartamento que ele vai morar, prepara tudo, Senhor. Prepara as pessoas que vão estar ali próximo a ele, Senhor, conversando, falando, que ele seja ali uma pessoa de Deus, representando o poder de Deus naquele lugar, e que teu nome seja glorificado através da vida do Mateus, que ele possa se empenhar bastante, ó Pai, prestar um serviço ali excelente, e que ele possa crescer na carreira que ele tanto almeja, ó Pai. Eu quero abençoar a vida do Mateus, eu quero abençoar, ó Deus, essa ida para aquele lugar, prepara tudo. Nós declaramos isso no nome de Jesus e abençoamos a vida do Mateus como igreja. Todos digam amém. E vamos aplaudir a Deus pelo sucesso. Amém. Agora vamos fazer o nosso ofertório. Se você puder... Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu
sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa. Quero ver os irmãos, ó, balançar o teto dessa igreja. Você pode aplaudir Jesus? Graças a Deus. Cadê o Mateus? Se a gente orar por ele, faz aniversário. Mateus? É Machado. Esse garoto é bonito demais, né? Olha lá, ele fica com vergonha, ele. Quantos anos, Mateus? 19, ó. Meu Deus do céu. Estenda as mãos aqui para frente. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço pela vida do Mateus, Pai. Que a tua bênção esteja com ele, Senhor. Eu acredito no potencial desse rapaz, tudo aquilo que ele está produzindo e vai produzir, Pai. Muito obrigado pela vida do Mateus. Muito obrigado por mais um ano de vida que ele está completando. Nós abençoamos o teu filho no nome de Cristo Jesus. Diga um amém. E aplauda Jesus. Isso é Mateus. Amém? Hoje eu não vou pregar, hoje quem vai pregar vai ser o Adidas. Você tá danado, hein, rapaz? Tá até com o microfone sem fio da Shuri aí, ó. Madonna. Rapaz, né? Você não é a Madonna, mas é o Júnior, né? Pode aplaudir a Jesus pela vida do Júnior? Boa noite, igreja. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Gente, ó, ele tá me zoando, mas esse microfone aqui é dele, tá? Aleluia. Ele falou, ele estava conversando comigo, um dia desses, aí ele comentou comigo, ele falou, Jeff, eu tenho um microfone Shure, headset, que não sei o que. Eu falei, rapaz, que coisa boa. Eu falei, quando eu pregar a próxima vez, eu vou pedir a ele. Mas sabe quando fica com aquele friozinho na barriga e fala, rapaz, será que eu peço mesmo? Só o sangue. Ainda vem os irmãos para do meu lado e falam assim, esse microfone aí do pastor não mexe não, hein, porque o pastor não gosta não. Aí eu falei, eu vou pedir não. Mas aí eu fiquei com coragem, acabei pedindo, ele me emprestou e eu vou pregar com ele hoje, que aí eu fico até mais à vontade. Gente, na verdade, assim, eu estava falando ali com ele, eu estou muito nervoso hoje. Muito. Minha mão está suando. Aqui. Eu estou com a mão toda molhada, Jesus. O sangue. Aí ele falou que é porque eu estou com os 3. Tomara que seja isso mesmo, né? Para você que não me conhece,
tá? E já cortou, hein, Adriano? Para você que não me conhece, eu quero me apresentar para você, tá? Meu nome é Júnior, eu sou presbítero da Casa do Senhor, tá? Eu sou casado com a diaconisa Elisângela há 6 anos. Nós já estamos juntos há 7 anos. Para quem não sabe, meu pastor é o pastor Ney Teodoro da Silva. Amém. E eu congrego na Igreja Nova Vida de Vila Rosalie. Aleluia. Eu quero, gente, de verdade, eu quero louvar a Deus e dar toda a honra a Ele, toda a glória a Ele, porque, assim, vocês, eu não tenho palavras, assim, para falar dessa igreja, mas, para resumir, vocês são fantásticos, cara. Eu queria agradecer a todos vocês, porque vocês conseguiram trazer de volta para minha casa a alegria de estar servindo. É porque às vezes as pessoas veem a gente pregando, vê a gente louvando e pensam que está tudo bem. Só que só Deus conhece a gente quando a gente sai daqui. E o pior de tudo é que tem dias que a gente quer parar e a gente nem pode. Porque se a gente parar, tem gente que para junto com a gente. A verdade é que você não sabe, mas se você quebrar, tua casa quebra junto. Eu quero agradecer muito a Deus pela vida de vocês, pelo carinho de vocês, porque vocês conseguiram fazer a gente se sentir bem novamente, congregando em um lugar assim, com tantas pessoas de excelência. E assim, para falar do pastor Ney, eu não tenho nem palavras. Quanto tempo que eu procurei por um pastor, gente? Quanto tempo que eu procurei por alguém para cuidar de mim, cuidar da minha casa. E eu quero agradecer a Deus, louvar a Ele pela sua vida. Deus te abençoe demais. Eu estou aqui para somar o que eu puder, ajudar, o que eu puder ser útil. Eu estou aqui. Você que trouxe a tua Bíblia, abra comigo o livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo de número 12. Você que achou, diga amém. Você que não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Deixa eu falar um negócio com vocês aqui. Como hoje é a primeira vez, eu acho que é nervoso assim, mas como hoje é a primeira vez que eu estou pregando, depois que eu assinei o contrato, eu hoje tenho aqui a presença ilustre de 2 pessoas assim especiais na minha vida, que é a minha mãe e a minha sogra. Queria que você aplaudisse a Deus pela vida dela. Se eu caminho com Deus hoje, se eu estou na presença de Deus hoje, eu devo tudo à minha mãe. Porque foi a mulher que quando eu saía estava de joelho dobrado e quando eu voltava ela estava dizendo, guarda ele e traz de volta. Porque ainda que muitos não acreditem em você, se tiver um para acreditar em você e dizer, Deus muda a história, Deus vai mudar a história. Deus vai responder isso para Abraão, Deus vai falar, Abraão vai perguntar para Deus, se tivesse um justo na cidade, o Senhor destruiria ou não destruiria? Deus disse, eu não destruiria. Então talvez esse único que ora por você é o que vai mudar a tua história.
mas vamos ao que interessa para a gente ganhar tempo. O texto vai dizer assim: e Davi ficou com temor de Deus naquele dia, dizendo: como trarei para mim a arca de Deus? Assim Davi não trouxe a arca até ele, mas carregou-a para dentro da casa de Obed-edom. E Davi ficou com temor de Deus naquele dia, dizendo: como trarei para mim a arca de Deus? Assim Davi não trouxe a arca, mas carregou-a para dentro da casa de Obed-edom. Olha, você me empresta alguns minutos da sua atenção, eu quero compartilhar um pensamento com você acerca desse texto. Texto muito conhecido, porque vai falar de um dos maiores reis que Israel já teve, que foi Davi. Eu gosto dessa linguagem aqui que o texto vai usar, porque toda a Bíblia, ela é detalhada, e como o pastor Ney falou, gostei da palavra, os pormenores é que fazem toda a diferença quando você está lendo um texto, porque são eles que te dão maiores esclarecimentos sobre aquilo que está acontecendo. E eu gosto disso aqui, porque o texto vai ser bem claro que Davi não sente medo, ele sente temor, porque ele sabe diante de quem que ele está. Só que a história de Davi é uma história muito complicada, porque geralmente a gente está acostumado a ver gente dar certo, mas gente que já tem probabilidade de dar certo. Às vezes a gente olha para a vida de alguém, e pelos acontecimentos dentro da vida dessa pessoa, nós muitas vezes, na maioria das vezes, julgamos esse alguém pelo momento e dizemos que está, vou trocar, do jeito que parece que não vai dar certo, do jeito que está indo parece que não vai acontecer. Só que o problema do homem que está na presença de Deus é que a vida desse homem nunca vai ser decifrada por um momento, porque apesar de um momento parecer te definir, existe um Deus que é especialista em reescrever histórias. O cara está no campo, velho, cuidando das ovelhas do pai dele. E sabe qual é o detalhe magnífico desse acontecido aqui? Não é Davi que vai atrás do trono, é o trono que vem atrás dele. Não é Davi que está dentro do campo dizendo: eu não aguento mais cuidar das ovelhas do meu pai, eu quero o trono, eu quero ser rei, porque o momento dele não deixa ele sonhar com aquilo que ele... Oh, glória! Sonando esse aqui? Só que aí um dia, existe um cara que estava sentado no trono, o nome dele era Saul. Saul tem uma das maiores oportunidades que Deus podia dar a um homem na terra. Deus dá o trono na mão dele e diz para ele: agora tu é o rei de Israel, é você que manda no pedaço. Só que o interessante é que Deus dá uma ordem para ele, e ele não consegue executar a ordem que Deus dá para ele. E Deus resume muito bem o caráter dele. Quando Deus vai resumir o caráter de Saul, Deus vai resumir o caráter dele dizendo: quando ele não era, ele era uma pessoa. Depois que eu dei, ele se tornou outra pessoa. É Deus dizendo: quando eu entreguei o trono na mão de Saul, ele se afastou de mim e deixou de ouvir a minha voz. E se tem uma coisa que um homem de Deus não pode deixar de exercer, é intimidade com ele. Porque só através da intimidade do relacionamento é que você consegue saber com quem você está lidando. É Deus dizendo: eu vou tirar o trono da mão dele, porque já que agora ele anda com as próprias pernas, eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar para ele que ele só está no trono porque foi eu que quis que ele estivesse no trono. Aí Deus manda Samuel entregar um recado para Saul. Faz o seguinte, entrega um recado para Saul. Diga para ele que a partir de hoje eu vou tirar ele do trono. E pode mandar avisar ele que eu vou colocar outro. Mas esse outro que eu vou colocar é melhor, não vai ser igual a ele. Aí você conhece a história.
Deus vai levantar Saul no capítulo 15 de 1 Samuel. Mas no capítulo 16, Deus vai tirar Saul do trono. Porque é o mesmo Deus que coloca, é o mesmo Deus que tira. E se tem uma coisa que Deus não tem problema com isso, é substituir alguém que pensa que é aquilo que nunca seria se não fosse a presença dele. Aí Deus vai virar para Samuel e vai dizer: Samuel, vem até a casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos está o rei que eu preciso. Eu posso liberar a primeira palavra profética para alguém aqui nessa noite? Quando Deus resolver te abençoar, Ele não vai errar o teu endereço. Quando Deus resolver abençoar a tua casa, Ele vai saber aonde te... Oh, glória a Deus! Você não vai precisar correr atrás, porque a bênção vai correr atrás de você. Você não vai precisar brigar por trono, porque quando chegar a tua hora, Deus vai separar o teu momento e vai colocar você sentado no lugar que Ele separou para você. Chama o moleque, unge ele. Samuel entra na casa de Jessé. Você conhece a história, eu não quero pregar sobre isso hoje, então não vou me prender a isso aqui. Unge Davi rei. Só que o interessante é que Davi é ungido rei, mas ele volta para o campo para cuidar das ovelhas do pai. Porque na verdade, o que mostrou para Deus quem Davi era, não era o talento que ele tinha, mas a responsabilidade que ele tinha diante daquilo que o pai disse para ele fazer. O pai disse: vai cuidar das ovelhas. Ele disse: se o pai disse para eu cuidar das ovelhas, eu vou cuidar. Mas tem gente sentando na mesa e comendo aquilo que eu não posso comer. Não tem problema. A ordem do pai não foi me chamar para sentar na mesa. A ordem do pai foi para sair de dentro de casa e ir para o campo cuidar das ovelhas dele. Você entende isso aqui? É Deus dizendo para você: enquanto você ouvir a minha voz e tratar com prioridade aquilo que eu pedi para você, eu nunca vou deixar de tratar você como prioridade. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer dar para Deus qualquer coisa e quer pedir a Deus o melhor. Deus está dizendo: melhora a tua entrega, que eu melhoro a resposta para o teu milagre. Oh, glória! Unção de rei na cabeça, mas volta para o campo. Quem está de perto e olhando o acontecido está dizendo: ué, mas não é rei? Por que está voltando para o campo? Porque a unção que está na cabeça é de rei. Mas rei que é rei, tem trono e tem coroa. Ele tem unção na cabeça, mas não tem trono e não tem coroa. E ele tem caráter suficiente para entender que se o momento não é de sentar no trono, ele volta para o campo, porque enquanto o trono está ocupado, não é a vez dele sentar. É Davi ensinando a gente: eu não preciso puxar o tapete de ninguém para sentar no lugar de ninguém, porque a história que teu Deus tem para você, a história que o nosso Deus tem para nós, é nossa, é exclusiva. Quando Deus for te abençoar, Ele vai vir no teu CPF, no teu endereço e vai gritar o teu nome. Deus não erra a bênção de endereço, meu irmão. O que Deus tem para a tua história é teu, não cabe na história de ninguém. Para com esse negócio, esse mimimi de ficar: ah, pastor, não me bota para pregar, mas agora bota o Jeffs. Eu vou falar, quando desce eu falo mesmo. Meu filho, entenda uma coisa: teu lugar nunca vai ter ameaçado por ninguém, porque o que é teu, não serve para mim. O lugar que Deus tem para você só cabe na tua história, rapaz. Para de querer embasar tua história na história dos outros. Para de querer maximizar as pessoas e minimizar você, dizendo: fulano tem oportunidade e eu não tenho. Isso não diz nada sobre quem você é. Porque microfone na mão, meu filho, todo mundo pode pegar, até quem está em pecado. Sabe qual é o problema? É que tu quer microfone na mão, mas quando tu tem a oportunidade de pregar na tua casa, tu não quer pregar. Mas Júnior, se fosse você, se fosse eu sentaria para ouvir, meu filho. Porque se tem uma coisa melhor do que falar, é sentar para aprender. Porque quem nunca sentou para aprender, nunca vai conseguir ficar de pé para falar nada para ninguém. Então eu volto para o campo, vou cuidar das ovelhas do pai. Passa-se 15 anos e o tempo dele chega. Talvez um dos momentos mais esperados na história da vida daquele menino. É o momento dele assumir o trono. Davi vai até Israel e ele recebe a terceira unção, porque são 3. Ele recebe a terceira unção.
A unção agora é de posse do reinado. Só que eu gosto de Davi, porque a percepção de Davi vai ser a percepção de alguém que Deus procurava. Qual é, Júnior? Ele assume o trono. Ele tem uma percepção de uma coisa. Tem coroa na cabeça. Tem cedro na mão. Tem trono para sentar. Tem o povo gritando, vida longa ao rei. Mas cadê a presença? Aí o texto vai dizer que ele reúne os anciãos, os profetas e os mais achegados da casa para uma reunião. O assunto da reunião é o seguinte: vamos buscar a arca de Deus, porque nós não temos a arca desde os tempos de Saul. O pensamento de Davi é o seguinte: tem como reinar sem coroa, tem como reinar sem cedro, tem como reinar sem cadeira, mas não tem como reinar sem presença. Davi entende o que Saul não entendeu. O quê? Eu só cheguei aqui por causa da presença. Oh, glória a Deus. Eu só estou onde eu estou por causa da presença. É o que Saul não entendia. Saul pensou que chegou aonde chegou porque ele era bom. Mas Davi não. Davi disse, eu não era bom, mas ele me escolheu. Eu não servia para nada. Minha família não me valorizava, mas ele olhou para mim dentro do campo, cuidando das ovelhas, e disse, Davi, eu vou mudar a tua história. Vamos buscar a presença. Aí Davi reúne os melhores homens. Vai até a casa de Abinadab, o levita. Quando chega na casa de Abinadab, Davi chega para ele e diz, olha, nós viemos aqui buscar a arca de Deus. Toda vez que eu disser arca, significa presença. Toda vez que eu disser presença, significa arca. Porque uma é outra coisa e outra coisa é uma. Pegou isso aqui? Foi difícil de entender, né? Mas a arca é igual à presença, e a presença é igual à arca. Porque a arca da aliança era que carregava a presença de Deus. Porque até então, naquele tempo no Antigo Testamento, o véu não tinha sido rasgado. Então somente o sumo sacerdote podia adentrar o lugar santíssimo e prestar culto para a gente. Hoje olha que beleza, você não precisa de ninguém para adorar no teu lugar. Você pode chegar num culto como esse, levantar tua mão, dar glória a Deus e aleluia, e dizer o quanto o Senhor é bom. Só que olha que interessante é isso aqui. O texto vai dizer que a arca fica durante 20 anos na casa de Obed. Repita comigo, 20 anos. 20 anos. Fale para alguém que está do teu lado, o importante não é o tempo. 20 anos na casa de Obed-Edom. De Abinadab. Abinadab tem 2 filhos, Uzá e Aiô. Davi tem uma ideia. Porque alguém disse para ele que a arca foi levada de um jeito de Israel. E ele acha que, pelo fato da arca ter sido levada do jeito que falaram, ele também pode fazer igual todo mundo está fazendo. Aí a ideia dele é o seguinte: pega um carro novo, coloca os melhores bois na frente, para nós levarmos a arca até Jerusalém. Só que olha que interessante. O carro é novo, Rogério, mas a presença ainda é a mesma. O carro é novo, Lion, mas o jeito de carregar a presença ainda é o mesmo. O problema é que a modernidade vai chegando, as coisas vão se amodelando e a gente pensa, eu posso fazer de qualquer jeito e carregar a presença. Não. O carro pode até ser novo, mas a presença ainda continua sendo a mesma. Você pode até fazer de um jeito diferente, mas oh, glória a Deus. Aí o texto vai dizer que ele pega e coloca a arca em cima dos carros e começa a conduzir no caminho. Conforme os bois vão entrando, eles chegam num caminho conhecido como a Era de Nacon, ou, quem preferir, Geriat Quearim. Só que o interessante é que geograficamente aquele terreno era um terreno bom, Lion. Aquele terreno não era um terreno hostil, que apresentava perigo e nem motivos para que os bois tropeçassem. Só que o texto vai dizer que durante o percurso, os bois tropeçam. Agora, você que é fazendeiro aí, me tira uma dúvida.
Tu já viu algum boi tropeçando? Cara, o boi anda de lado numa montanha e ele não cai, cara. Se tem uma coisa que é difícil, é um boi tropeçar. Mas o problema é que quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele faz até boi tropeçar. Aí o texto vai dizer que os bois tropeçam. Só que quando eles tropeçam, a arca sacode. E aí parece que vai cair, Luciano. E Uza coloca a mão na arca. Só que no mesmo tempo que ele coloca a mão na arca, Deus desce e abre uma ruptura em Uza. Por que, Júnior? Porque ele conhecia os preceitos. E ele sabia que por não ser sumo sacerdote, ele não poderia colocar a mão na arca. Mas mesmo assim ele coloca. E por que ele coloca? É simples. Pelo simples fato e a ideologia de querer ser marcado na história. Porque se a arca vem para tombar, e ele coloca a mão e não deixa a arca tombar, ele ia ter história para contar e ele ia dizer, a presença só não caiu porque eu segurei. Parece essa geração de hoje, parece esses meninos de hoje, que sobem aqui e diz, o culto virou porque eu preguei. O negócio aconteceu porque eu cantei. Ela foi curada porque eu orei. Para de palhaçada, para de ser menino. Tudo que acontece aqui é por causa da presença. Se tem mover é por causa da presença. Se tem renovo é por causa da presença. Se tem batismo com o Espírito Santo é por causa da presença. E a presença é dele. A presença é dele. A presença é dele. O cara achou que podia dar uma ajudinha para Deus. E se tem uma coisa que atrapalha até Deus, é quando a gente tenta ajudar Ele. Porque quando a gente tenta ajudar Deus, a gente acaba atrapalhando. Porque por Deus ser um ser tão irrecompreensível, a gente tenta ajudar e atrapalha. Porque a gente não consegue compreender a capacidade de pensamento de Deus. Quando a gente acha, não vai ser por aqui, Deus faz ser por aqui. Porque Deus não precisa dos nossos meios, Deus não precisa dos nossos caminhos, porque Ele é quem cria os caminhos para nos abençoar. O texto vai dizer que Davi sente um temor. E ele pergunta para ele mesmo, como que eu levarei a arca do Senhor comigo? Aí ele tem uma ideia, ele tem um pensamento. Ele vai dizer, eu não vou levar. Aí aqui está a coisa mais maravilhosa que acontece naquele dia. Ele vai chamar alguém e vai perguntar, qual é a casa mais próxima? Aí alguém vai dizer, a de Obed. De repente você até agora não está compreendendo nada, você vai compreender agora. O texto vai dizer que a casa de Obed era uma das casas mais simples daquela redondeza. Era considerada uma casinha tapeira. O significado disso era uma casa sem formosura, uma casa sem beleza. Alguns que olhavam para a história de Obed, até eram mais ousados e diziam que aquela família era amaldiçoada. Por quê? Porque a mulher de Obed era estéril. O gado que ele tinha era estéril. E tudo que plantava na terra onde ele morava, não produzia. Talvez quem olhasse estava dizendo, está em pecado, só pode. Talvez quem olhasse para a realidade dele estava dizendo, agora não tem mais jeito. Não tem esperança mais para Obed. Só que quando Deus quer abençoar alguém, Ele mesmo trata de criar os caminhos. Aí eles vão. Eu não sei como é que foi, porque a Bíblia não relata, mas eu imagino que fosse mais ou menos assim. Oi, tudo bem, senhor Obed? A gente está aqui com a arca da aliança e a gente quer saber se a gente pode deixar na tua casa. Aí imagina alguém, um catucando o outro assim, falando assim, não conta que aconteceu com Uzá não, senão ele não vai querer deixar a arca aí não. O texto diz que a arca é colocada dentro da casa de Obed-Edom. Só que Davi deixa a arca na casa de Obed
e vai embora para Israel. Vai embora para ficar no trono, para cuidar do povo. Só que o texto vai dizer que por conta da presença entrar na casa de Obed, alguns meses se passaram e o vizinho olhou a mulher de Obed indo no sacolão e falou: tá buchuda, hein? Algum tempo se passou e a casa de Obed era a casa que mais produzia leite de cabra na região, tia. O tempo foi passando, Karina, e a casa de Obed era onde tinha as melhores ovelhas. E como se não bastasse, o melhor sacolão da área era o de Obed. Por quê, Júnior? Porque é uma coisa que a gente precisa entender, que não é o tempo que eu estou no ambiente onde tem a presença, mas é o tempo que eu valorizo a presença que está no meu ambiente. O que um homem precisa entender, que não é simplesmente estar no ambiente da presença, mas é ter a presença do ambiente dentro dele. O problema é que Obed soube valorizar aquilo que Abinadab não soube valorizar. A arca fica 20 anos na casa de Abinadab e nada acontece. Na casa de Obed ela fica 3 meses e muda a vida e a história da família dele e de toda a parentela de uma vez por todas. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, que a presença de Deus vai entrar na tua casa e tudo aquilo que estava sem vida voltará a ter vida, porque aonde a presença entra, ela muda, aonde a presença entra, ela transforma, aonde a presença entra, ela traz vida e vida em abundância. Aleluia. Isaías vai chegar a dizer, ele falou: olha, eu vi, ninguém me contou, existia um rio que saía direto do santuário do trono de Deus, e as águas passavam por debaixo da limiar do templo, e corria por debaixo das portas, e quando eu olhei, eu percebi que tudo que aquele rio tocava e que estava morto, voltava a ter vida. Eu profetizo que não importa a área da tua vida que pareça estar morta, hoje vai voltar a ter vida. Porque a presença que está aqui nessa noite vai quebrar todo o jugo. A presença que está aqui nessa noite vai quebrar todos os grilhões. A presença que está aqui nessa noite vai quebrar todas as amarras. Porque está para nascer quem possa sentenciar a história de alguém que Deus escolheu para vencer. E Deus olhou para a tua cara, foi com ela e disse que você não é vencedor. Ele disse que você é muito mais do que vencedor. Quem tenta te convencer ao contrário disso é o diabo, que já perdeu há muito tempo e não tem como recuperar aquilo que ele perdeu. Mas eu e você não. Eu e você temos a oportunidade de estar no ambiente da presença e sair daqui carregado pela presença. Ele é macandarás. Urimia sobre candaramaga. Gente, sabe o que eu acho engraçado? Se na tua vida tiver tudo dando errado, não aparece um para falar da tua vida. O cara estava com a mulher estéril, o cara estava com um gado estéril, o cara plantava e não conseguia produzir nada. Sabe o que falavam da vida dele? Nada. Foi só o cara melhorar um pouquinho de vida, que alguém falou assim, ó, vai lá e manda avisar Davi o que está acontecendo aqui. Você pegou isso aqui? O que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão extraordinário que você não vai precisar contar para ninguém. As pessoas vão olhar e vão dizer, fala o que está acontecendo aqui. Oh, glória a Deus. Eles vão olhar para a tua história e não vão conseguir compreender o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque ninguém explica aquilo que Deus faz. Porque Deus faz dentro do tempo, mas também faz fora do tempo. Deus faz quando você tem condições, mas também faz quando você não tem condições. Porque Ele manda no tempo, Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda debaixo da terra, aonde Ele quiser. Então Deus está dizendo para alguém, você não precisa da aprovação de ninguém, porque quando eu resolver fazer na tua história, eu vou fazer e ponto final. Pegue na mão de alguém
Fale para ele, se prepare. Porque o Deus que você serve muda tudo em 3 meses. Aleluia. O cara tem uma mulher. Então ele já é casado. Só que a mulher é estéril. Quem está olhando para a história deles, desse casal, Karina, está olhando e está dizendo, coitado, pelos anos que ele já vem vivendo assim, vai morrer assim. Só que ninguém pode definir a história de alguém que entende a importância do que é a presença no ambiente. É por isso que você não pode deixar passar despercebido aquilo que é lançado, aquilo que é gerado do altar para a tua vida. Não importa quem está pregando, não importa quem está cantando, porque o compromisso das palavras que são liberadas do altar não é de quem está falando, mas de quem deu autoridade para falar. Porque, oh, glória a Deus, porque Deus está olhando para você e está dizendo, você já leu na Bíblia? A Bíblia fala assim, ó, se credes e ouvires a voz dos meus profetas, prosperareis. O problema é que você não entende porque que a vida do fulano mudou antes da tua. O problema é que você não entende porque Deus fez na vida do fulano antes de você. É porque tem gente que valoriza a presença mais do que outros. Ficou 20 anos com Abinadab e ele não soube valorizar. Quando chegou na casa de Obed, Obed disse, é agora que eu vou aproveitar para mudar a minha vida. É agora que eu vou aproveitar para mudar a minha história. No ambiente onde a presença de Deus está, você tem que aprender que você não veio para entregar aquilo que todo mundo entrega. Você veio para entregar aquilo que você trouxe para entregar. Porque você é indivíduo. E a palavra indivíduo significa qualidade de ser único. Sabe o que isso significa? Que ninguém tem aquilo que você tem. Que ninguém adora como você adora. Então, não importa se a igreja toda está de boca aberta. Deus está olhando para você e está dizendo, eu estou sentindo saudade do teu jeito de adorar. A igreja está inflamando, você não consegue sentir um arrepio. E Deus está dizendo, é impressionante. Porque você pensa que eu não te enxergo no meio da multidão. Mas no meio da multidão eu estou vendo uma igreja gritando e eu queria ouvir a tua voz para mudar a tua vida e você não consegue abrir a tua boca. É como se Deus estivesse dizendo, Abinadab, eu queria ter abençoado a tua casa da mesma forma que eu abençoei a casa de Obed. Mas o problema é que você estava num ambiente da presença, mas você não soube valorizar a presença que estava no ambiente. Aí Davi ouve falar, o que está acontecendo lá? Sabe o que ele faz? Vamos buscar. Por que vamos buscar? Não, vocês não entenderam. Vamos buscar imediatamente. É Davi dizendo, o que está acontecendo na casa de Obed era o que eu queria que acontecesse aqui. Pega esse segredo aqui, é quando você vem para o culto, aí você está falando assim, o que acontece lá na igreja, é o que eu queria que acontecesse aqui dentro da minha casa, só que só depende de você carregar o ambiente da presença para dentro da tua casa. E Deus está dizendo aqui, se você soubesse valorizar esse ambiente e carregasse o que você recebe aqui, você ia ver o teu marido sendo transformado, você ia ver a tua filha sendo renovado, você ia ver as coisas na tua casa mudando, porque um ambiente de presença é um ambiente para ser preservado. O problema é que a gente vem para cá, sente a presença, namora com a presença, paquera com a presença, mas parece que quando a gente pisa do lado de fora, a gente perde tudo que a gente... Manda chamar os levitas e os sacerdotes. Por que, Davi? Você já tentou carregar uma vez e viu que não dá certo. Aí Davi fala, vocês não entenderam. Agora eu vou buscar a arca, mas vou fazer do jeito certo. Agora você vai entender por que eu falei que o carro era novo, mas a presença era velha. Porque, segundo a lei sacerdotal, a arca não poderia ser carregada de qualquer maneira. Ela tinha que ser carregada pelos levitas no ombro. E como é que era o ritual de condução da arca? Coloca no ombro, dá 6 passos.
No 7º, para, coloca a arca no chão, sacrifica, pega, coloca no ombro, dá 6 passos. Mas, gente, vem comigo aqui. Isso não é chato? Imagina, tu querendo levar o negócio e tendo 6 passos. Para, desce. Eu entendo Davi. A ansiedade de conduzir a arca até Israel é tão grande que ele diz, eu vou levar nem que seja do jeito errado. Mas o problema é que para Deus não serve você fazer a coisa certa do jeito errado. Não dá. O problema é que a gente pensa que a gente pode fazer a coisa certa do jeito errado. E Deus está dizendo, só ainda não deu certo, porque tu está fazendo o que é certo, mas do jeito errado. E como é que é o jeito certo? Bota no ombro. Dá 6 passos. Para. E sacrifica. Mas vai demandar muito tempo. É por isso que eu falei para vocês, que vida com Deus é chamada de caminhada. Porque se fosse para correr, eu chamava de corrida. Porque o problema é quando a gente se depara com a nossa realidade, a gente quer mudar ela logo de uma vez, e a gente é capaz de fazer qualquer coisa para que ela mude. Até o que é errado, para conseguir o que é certo. Aí Deus está dizendo, eu quero que você leve a presença, mas só se for do jeito certo. E como é que é o jeito certo? Bota no ombro, dá 6 passos, para e sacrifica. Mas isso demanda muito tempo, e é o tempo que eu não tenho. E quem disse para você que Deus se prende ao tempo? Você está olhando e está dizendo, eu estou com X anos e ainda não consegui dar certo. Quem disse para você que Deus não pode fazer teu negócio dar certo amanhã? Deus não se prende ao tempo, Deus se prende à palavra. E se Ele liberar, tudo muda. Oh, glória a Deus. O tempo que Obed está sofrendo não é nada diante da palavra que Deus libera, dizendo, vou abençoar a tua casa, só por causa da forma que você tratou a presença. Aí Davi resolve fazer do jeito certo. Bota no ombro, dá 6 passos. No 7º, para e sacrifica. E Júnior, por que tem que fazer esse ritual? É simples. Porque o 7 na Bíblia significa o número de Deus, ou o número da perfeição. Você conhece isso bem? É Deus dizendo, dá 6 passos, no 7º você para, coloca no chão e sacrifica. Por quê? Porque é você dizendo, eu estou carregando, mas eu sei de quem é a presença. Oh, glória a Deus. O problema é que às vezes a gente esquece que a gente carrega, mas que tem um dono. O problema é que às vezes a gente acha que a gente é o dono disso aqui. A gente acha que porque prega direitinho, a gente é o dono da presença. Porque canta direitinho, a gente é o dono da presença. Porque lidera direitinho, é o dono da presença. Porque ora e Deus cura, a gente é o dono da presença. Ninguém aqui é dono de nada. A igreja ainda tem um dono, e o dono se chama Jesus Cristo de Nazaré. E Deus está dizendo, ei, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando a igreja do Brasil entender que a igreja tem um dono, Lion, a gente vai começar a ver acontecer sinais e prodígios no nosso meio novamente. E acontece hoje, Júnior, eu vi semana passada. Mas quanto tempo você demora para ver um cego enxergar? Quanto tempo você demora para ver um paralítico andar? E por que, Júnior? Porque o tempo foi passando e a gente foi ficando bom em fazer culto. E por ficar bom em fazer culto e saber o jeito que se faz culto, a gente achou que a gente era o dono da presença. Aí Deus disse, eu vou mostrar para vocês que vocês não são dono da presença. Como? Eu vou curar quando eu quiser. Eu vou fazer quando eu quiser. Quando eu ver você passar dificuldade, eu só vou mudar a tua história quando eu quiser. Por quê? Porque tem coisas que eu preciso também ensinar para você. Porque você está vivendo essa situação há anos e ainda não conseguiu mudar. Então eu vou usar essa situação para mudar você. Depois que eu mudar você, eu mudo essa situação na tua história. Mas primeiro você vai ter que saber valorizar a presença. Por quê? Porque é a presença que muda, é a presença que cura, é a presença que transforma, é a presença que renova, é a presença que batiza, é a presença que dá essa graça, é a presença que faz a gente sentir esse arrepio, que a gente sente, que a gente não consegue sentir em lugar nenhum.
Davi volta e busca. Estou terminando. Davi volta e busca a arca. Leva a arca de volta para Jerusalém. Só que, Luciano, sabe o que vai me chamar a atenção nesse cara? É que o cara, ele viveu anos na escassez. É muito tempo, cara. Ele viveu anos, Rogerinho, vendo a mulher dele querendo gerar e ela não gerava. Ele viveu anos vendo o gado dele querendo produzir, mas não produzia. Ele viveu anos plantando sementes boas e ele não via brotar da terra aquilo que ele plantava. E de repente um dia Deus entra na casa dele e muda a história dele de cabeça para baixo. É mais ou menos como se ele tivesse ganhado na Mega Sena. Só que olha o coração desse cara. Olha o caráter desse cara. Quando Davi vem e leva a arca embora, Obed pega toda a sua família e vai junto. É ele dizendo: se minha casa estava do jeito que estava e ele mudou, nunca foi por minha causa, só foi por causa da presença, então eu vou atrás. O problema, cara, é que tu tem a oportunidade de vir para o ambiente da presença e tu quer ficar vendo Big Brother, velho. Obed está dizendo: eu abro mão de tudo para ir atrás da presença. Por quê? Porque eu só sou o que eu sou hoje por causa da presença. Então eu vou correndo atrás da presença. Por quê? Porque se ela mudou a minha realidade aqui, ela também vai mudar a minha realidade lá. Mas eu preciso ficar perto da presença. Só que o cara é doido, velho. Eu não levei a sério quando ele foi embora para Jerusalém, não. Levei não. Sabe o que ele quis fazer? Ele quis ficar na porta do templo, Tiago, guardando a arca. Ele falou: eu vou ficar pertinho da presença. De repente alguém olhou para ele e disse: mas tá tudo dando certo aqui. Para que tu vai? Deus já mudou tudo aqui, para que você vai atrás? Porque ele entendeu que o importante não é um ambiente onde a presença está, mas é a presença que está no ambiente dentro da vida dele. Ele fala: se não fosse a presença, minha vida não teria mudado. A realidade de muita gente aqui é que se não fosse Jesus, a nossa vida não tinha mudado. Se não fosse Jesus olhando para a nossa história, para a nossa realidade e dizendo: eu resolvi mudar a tua vida hoje, a gente ainda estaria do mesmo jeito. Você ainda estaria lá no pagode. Eles iam querer fechar via show e tu ia falar: fecha não, porque é minha casa. Estou brincando. Eu ainda estaria lá no baile da Mangueira, perto da última equipe, apertando um baseado só porque meus amigos gostavam. Só que um dia a presença olhou para mim e disse: eu vou fazer um negócio contigo. Eu vou te dar de novo aquilo que você jogou fora. Mas não é porque você merece. É porque alguém dobrou o joelho e disse: traz de volta. Porque eu acredito que o Senhor ainda tem uma obra na vida dele. Você pode se colocar de pé nessa noite? Ele é Mahácia. Dobidacandoremaia. Aleluia.
sempre estar diante de ti no seu altar, pronto para sentir e receber o seu poder. Se você pode, levante a sua voz e cante isso, diga além do véu. Além do véu, eu quero estar. Peça pra ele, vem fluir. Vem fluir A tua unção. Peça, vem. E transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Peça, renova. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar alimentação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir fluir desta. Canta aí, vai. Uma só palavra que Deus manda vai fazer na minha vida mudar. Minhas lutas eu vou triunfar quando eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Olha pra cá, olha pra cá. Eu quero fazer 2 orações aqui nessa noite. A primeira oração é para você que está nesse culto com a gente aqui. E você está aí no teu canto, está aí no teu lugar dizendo: Júnior, eu quero sair daqui hoje carregado dessa presença. Eu quero orar por você. Corre aqui. Corre aqui, perde tempo não. Corre aqui. Cadê a primeira pessoa? Oh, glória a Deus. Está vindo uma jovem aqui. Cadê a segunda pessoa? Eu quero orar por você. Você que está aí no teu lugar e está dizendo: Júnior, eu quero sair carregado aqui dessa presença. Eu quero sair daqui cheio, eu quero sair daqui transbordando. Eu quero orar por você porque tem presença para você hoje aqui. Oh, glória a Deus. A presença do noivo está passeando aqui nessa igreja hoje. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. O Midicandaramaia. O Decalabra. Sim, Evaia. Tem presença aqui. Tem presença aqui. Tem presença pra gente aqui hoje. Oh, aleluia. Isso. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tem mais uma irmã vindo aqui correndo. Oh, glória. A gente vai sair daqui carregado, embriagado com o céu. Eu já estou vendo uma irmã sendo tocada pelo Espírito Santo. Olha ele. Ele é mecânico. Oh, meu Deus do céu. Esse é o ambiente da tua presença. A minha profecia aqui hoje é para que Deus encha tanto a tua vida, para que Deus encha a vida desses jovens, que Deus levante aqui pastores, missionárias, pregadores da palavra, levitas da casa do Senhor. Mas quando você abrir a tua boca, você não vai ser igual a todo mundo. Você vai cantar com a presença, você vai pregar com a presença, você vai até dançar, mas com a presença. Oh, glória, oh, glória a Deus. É a presença que faz a diferença, meu irmão. Talento até o diabo tinha. Oh, glória a Deus. Mas eu profetizo aqui que Deus vai levantar uma juventude com presença. Eu profetizo aqui, Rogerinho, que os nossos jovens serão cheios do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Tem presença do noivo passeando aqui na igreja. Será que alguém pode, ao som desses instrumentos, levantar a mão pro céu e reverenciar a presença? E reverenciar a presença. Tem presença aqui. Tem presença aqui. Olha como é que ele toca. Olha. Tem presença aí.
do céu, aleluia. Eu não vou segurar não, eu não vou segurar não. Se você está sentindo essa presença, meu irmão, começa a dar lugar aí onde você está. Dê lugar para o Espírito Santo. Dê lugar para essa presença. Vai, fica à vontade. Você está na casa do papai. E na casa do papai você pode fazer do jeito... Oh, meu Deus do céu, eu oro. Aonde tiver um crente batizado com o Espírito Santo, que já não fala mais em línguas, toca agora, toca com a presença. Seja renovado agora, seja renovado agora. Seja renovado por essa presença que passeia hoje aqui. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Oh, telemi combinações que é vida raia. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Isso. Deixa Deus usar vocês. Deixa Deus usar vocês. Tem presença saindo daqui do altar. Tem presença saindo daqui do altar. Aonde tocar vai voltar a tua vida. Aonde tocar vai voltar a tua vida. Se não toca. Ei. Renova agora. Renova agora. Renova agora. Renova agora. Renova agora. A tua igreja precisa tocar a sentir a tua presença. Volte a sentir a presença dele. Volte a sentir essa presença. Volte a sentir essa presença. Eu não sei se alguém pega isso aqui, mas a palavra pra gente aqui nessa noite é o seguinte: e um fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Essa igreja será reconhecida pelo ambiente da presença. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Segunda pergunta, deixa eu correr aqui. Eu tenho uma segunda pergunta para fazer aqui nessa noite. Eu quero orar pela tua vida. Você que chegou nesse culto hoje, mas você chegou com a tua fé abalada, e você chegou aqui hoje desesperançoso, dizendo dentro do teu coração que a realidade que você está vivendo hoje, essa realidade que tem tirado o teu sono, tem tirado a tua paz, tem tirado o teu descanso, eu quero orar por você, porque a oração que eu vou fazer aqui hoje é que, independente da área da tua vida que parece estar sem vida, eu quero orar porque a presença de Deus vai entrar lá hoje, vai mudar tudo. Alguém acredita nisso aqui? Corre para cá, eu quero orar por você. Corre para cá. Aonde parecia estar sem vida, vai voltar a ter vida hoje. E não é porque eu estou pregando não, porque aqui nessa igreja tem muitos pregadores de excelência, mas é porque a presença dele está aqui, e aonde a presença dele entra, muda. Ei, tem presença no ambiente. Tem presença no ambiente, meu irmão. Tem presença no ambiente, meu irmão. Tem presença no ambiente, meu irmão. Tem presença no ambiente, a presença tem um dono. Tem presença no ambiente, mas ela tem um dono. E o dono da presença está dizendo: eu resolvi pisar aqui hoje, porque a minha presença vai chegar. A minha presença vai chegar onde a tua mão não alcança. Ei. Segura esse instrumento para mim, segura. Eu quero ver se isso é presença mesmo ou se é só emocionalismo. Por conta do barulho. Eu quero ver se tem presença mesmo aqui na igreja. Eu quero ver se esse arrepio que eu estou sentindo aqui no altar é de verdade mesmo. Mas se tem presença aqui hoje, por favor, se manifesta aí, vai. Não faz igual a Abinadab, não. Faz igual a Obed. Valoriza a presença que chegou nesse ambiente. Valoriza a presença que está descendo aqui sobre essa igreja hoje. Tem presença aí. Já tem presença ali na bateria. Já tem presença aqui. Já tem presença, já tem presença, já tem presença. Ele dá um abraço na Júlia.
Enquanto você está abraçando ela, Deus está dizendo para mim, fala para ela que eu estou renovando ela hoje. O Midicandaramassa, pode chorar, porque Deus está tocando. Ele é Micandarácia. Deus manda te dizer, a tua realidade eu vou virar, minha filha. O Midicandarácia, eu estou preparando o caminho. Deus está dizendo que hoje vai fazer muito boi tropeçar, mas que Ele vai mandar o teu encontro, o socorro que você tem pedido a Ele nas tuas orações. Rebicandarácia, decominacia chota. Sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com um som imbatível serei. Coloque a mão no teu coração, Quero fazer uma oração nessa noite. Quero que você ore comigo, porque a igreja orando junto é outra coisa. A Bíblia diz que quando Paulo estava preso, a igreja estava em contínua oração. E Deus livrou ele da prisão. Deus fez que as algemas caíssem sem ter chaves, porque o poder dele ia assim. Quando Deus decide derrubar, Deus decide derrubar. Quando Deus decide mudar, Deus decide mudar. Quando Deus decide fazer, Ele faz, e não tem ninguém para mudar aquilo que Ele resolveu fazer. Eu quero orar pela nossa vida hoje. Eu quero orar pela nossa vida hoje. Porque, Felipe, tem dia que a gente prega e a mensagem é pra gente. Tem dia que a gente prega e a gente tinha que ser o primeiro a vir aqui na frente. Oh, glória a Deus. Você pode orar comigo? Você pode fechar os teus olhos? Espírito Santo de Deus, eu quero te orar agora. Senhor, eu quero orar pela tua igreja, Senhor, que está aqui na frente. Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor, que todo poder pertence a ti. Senhor, então eu quero orar agora pela tua igreja que acreditou nessa palavra que foi proferida do teu altar. Senhor, e a verdade, Senhor, é que o Senhor não tem compromisso com quem está falando, mas o Senhor tem compromisso com a tua igreja. Senhor, então em nome de Jesus eu quero orar agora pela tua igreja. Senhor, não importa, Senhor, a área da vida dos teus filhos que esteja infértil, eu oro e peço que a partir de hoje aquilo que não produzia volte a produzir. Senhor, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor vai fazer hoje nessa noite vai causar um impacto, Deus, tão grande, que vai ter gente olhando e vai estar se perguntando, mas como é que foi que aconteceu? É porque a gente soube valorizar o ambiente da presença.
é que a gente soube valorizar o ambiente da presença, e por causa da tua presença foi que mudou. Eu profetizo agora, Senhor, que a tua presença entre aonde a gente não pode entrar, que a tua presença toque aonde a gente não pode tocar, que a tua presença mude aquilo que a gente não tem força para mudar, porque só a tua presença faz de nós aquilo que a gente nunca seria se não fosse a tua presença. Se não fosse a tua presença. Oh, glória a Deus. A gente está aqui, mas a verdade é que se não fosse a tua presença, eu nem sei o que seria da gente. A tua igreja respira por causa da presença. A tua igreja está de pé por causa da presença. A Covid só não matou a gente ainda por causa da presença, porque a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, descansa, e no teu descanso tem presença. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Olhe para cá, eu tenho 1 minuto para terminar. Quero perguntar se tem alguém que está aqui nessa noite com a gente, nessa reunião, nesse culto, e quer entregar a vida para Jesus. Faça assim, eu quero te conhecer. Tem uma jovem aqui na frente, você pode aplaudir ao Senhor? A partir de hoje eu assumo o controle da tua vida de novo. Ela é macanda raça. Oh, meu Deus. A senhora é o que dela, vó? Dá um abraço nela. Oh, glória a Deus. Dá isso. Oh, glória. Porque essa igreja aqui é a igreja da família. A minha esposa não tinha nem vontade de ir na igreja, a senhora sabia? Eu ia para a igreja sozinho, eu ia para o culto jovem sozinho. Agora ela fica me perturbando, que ela não quer parar de vir para a igreja, porque o ambiente onde a presença de Jesus está faz isso com a gente. A gente quer estar terça, a gente quer estar quinta, a gente quer estar no culto do JPEG, e a gente... Eu vou querer te dar um abraço. Aplaude Jesus aí, vai, mais uma alma para Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deixa eu falar mais seguro. Para você que não estava aqui ontem, rapaz, eu vou te falar uma coisa, Rogerinho, essa semana eu vou fazer um jejum, rapaz. Vou fazer um jejum pela tua vida, pela vida do pastor Ney, pela minha vida, pela vida dessa igreja aqui, rapaz. Vocês não estavam aqui ontem, mas vocês não sabem. O Hugo entregou, já sei até teu nome, viu? Tirei onda. O Hugo entregou a vida para Jesus semana passada, quando o Rogerinho estava pregando. E ontem o Rogerinho estava pregando, que por sinal pregou demais, você que não veio, perdeu. A mãe do Hugo também entregou a vida para Jesus. Olha só que coisa. Só Jesus faz isso. Então a notícia que eu quero dar é uma notícia boa. Se num final de semana a gente já saqueou a alma para o inferno, imagine em um ano o que essa igreja não vai fazer, hein? Se prepara o diabo, porque a gente vai avançar, meu irmão.
graça por essas vidas que hoje abriram o coração para Ti. Nós sabemos que não é por causa da gente, mas é pela Tua presença. Não é pelo ser humano, mas é pela Tua presença. A Tua presença cria isso aqui nesse ambiente. A Tua presença muda os corações. A Tua presença faz a mãe, o filho, o pai, a esposa sentir essa necessidade de estar em Ti todos os dias. Por isso abençoa a vida desse jovem. Abençoa a vida desta moça que está voltando para Cristo Jesus. Há quanto tempo, Senhor, ela está de volta a esta casa? Obrigado, Jesus, porque hoje houve salvação nesta casa. Obrigado, Jesus, porque hoje houve salvação nesta casa. Te dou graça pela Tua presença. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Digam amém, amados. Dê aquele belíssimo aplauso a Jesus. Ei. Você vai voltar para o seu lugar. Nós estamos terminando o nosso culto. Só espero que você volte para o seu lugar. Amigos, eu sempre digo que tudo que acontece na nossa vida tem que ser a presença. Amém, amados? O Júnior hoje falou sobre presença, mas é uma coisa muito especial. Chega aqui ali um instantinho aqui na frente. Aqui na frente mesmo, dá a volta ali. Eu sei que você é vergonhosa, mas tá bom. O Júnior pregou muito bem hoje falando sobre presença. Há um tempo atrás, foi ano passado, não é isso? Foi esse ano? Ano passado. É ano passado. Eu não sei se foi um sonho ou se Deus falou com ela que eu iria ligar para o Júnior e ia fazer um convite para ele. Se ela teve a visão ou teve o sonho, não sei o que foi, mas ao mesmo tempo que Deus estava falando com ela, Deus estava falando comigo na minha casa. Foi 2 dias depois, como é que foi? 2 dias depois o telefone toca. Era eu ligando para o Júnior, fazendo um convite para que ele fizesse 3 meses de pregação aqui nessa igreja, sabe? Então, o que fez algumas coisas acontecerem na nossa vida, na vida da Eli, na minha vida, na vida do Júnior, foi a necessidade da presença de Deus. Sem a presença de Deus, nada disso tinha acontecido. Não é isso? Deus fala ao coração. Quando Deus falou no coração dele, automaticamente o coração dela se ligou com o meu, porque é um intercâmbio da presença. A presença que está na sua casa está na minha casa, e acontece tudo isso que está acontecendo aqui. Amém? Você quer falar? Vou chorar, mas normal. Eu falo pro Júnior que eu sou durona, mas na presença é impossível ser durona. Eu quero louvar o Senhor por essa família que Deus me deu, porque há um tempo atrás eu não acreditava que existia uma igreja, e eu falava para Deus que a igreja era eu sozinha, porque às vezes eu entrava em um determinado lugar e a gente era muito julgado, e eu via meu marido fazendo a obra e as pessoas falando coisas que ele não fazia, e ali eu me via sozinha. Eu falava: Senhor, eu não quero ficar mais nesse lugar, eu não quero mais te servir em lugar nenhum, a não ser na minha casa, no meu quarto. E ali o Júnior ia todos os dias pro culto, e eu falava: Senhor, usa ele lá, Pai, porque ele é seu filho, e o Senhor chamou ele para fazer uma obra, Pai. Por mais que eu esteja magoada, Senhor, mas eu estou aqui orando pelo meu marido, porque ele está levando a sua palavra. E eu sei que se ele está de pé, é porque eu estou aqui orando, Senhor, para sustentar ele a cada dia. E ele não desistir daquilo que o Senhor colocou no coração dele. E ali eu orei a Deus e falei: Senhor, se existe algum lugar, Pai,
Mostra para mim, Senhor, porque eu preciso congregar em algum lugar, Senhor. E ali Deus me deu um sonho com o pastor e eu não lembrava o nome dele, eu se lembrava da fisionomia. E eu vi o Senhor falando comigo. E eu vi esse lugar aqui escuro e o pastor sozinho. Como se ele precisasse de ajuda, porque ele via a igreja triste, a igreja fria. E as pessoas entravam e saíam e nada acontecia. E ali Deus me deu esse sonho falando que Ele iria falar com o meu esposo. E eu falei, Senhor, se isso é de Ti, Senhor, que assim seja. E se for para ir para aquele lugar, Senhor, eis-me aqui, porque eu vou com meu coração liberto, Senhor, porque eu preciso receber uma família novamente. E eu estou aqui para dizer para vocês que a presença entrou na minha casa. E hoje eu estou aqui dentro dessa casa para a glorificação do nome dEle. Porque tudo isso aqui é para Ele. Se vocês veem eu e Ele, se vocês precisarem de alguma coisa, pode pedir, porque estamos aqui para fazer a obra do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Tudo é a presença. Amém, amados? Tudo é a presença. Eu fico feliz, né? Onde eu vou pregar o Evangelho, eu falo de vocês. Vocês, a igreja. São vocês aqui. Eu sempre digo que eu sirvo a Deus num lugar muito especial. Não as quatro paredes, mas nós somos pessoas simples demais. Mas que estamos fazendo coisas grandes nesses 20 anos. Muito grande nesses 20 anos aqui neste lugar. E Deus tem enviado não só uma, duas, mas pessoas para que esteja junto conosco aqui para fazer diferença muito grande, sabe? Eu louvo a Deus pela vida do Lion que voltou para o nosso meio. Louvo a Deus pela vida da Letícia, sabe? Eu louvo a Deus por pessoas que estão vindo de volta para esta igreja, retornando a este rebanho, né? Largando a tristeza, deixando aquelas palavras que ficaram lá atrás, deixando elas lá atrás e vivendo um novo de Deus. Eu dou graças a Deus, porque quem faz isso é o Senhor. Não somos nós que fazemos isso. O que faz isso é a presença de Deus. Amém? Diga para o seu irmão que está ao seu lado: eu vou viver uma virada. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Mais forte, querido. E era tristeza se perder.
mãos pro alto assim. Senhor Deus e Pai, eu entrego, Senhor, a vida dos meus irmãos em tuas mãos. Que eles possam voltar para suas casas, para os seus lares, na sua santa paz e proteção. Que nada que eles receberam aqui, Senhor, venha ser saqueado deles, mas que eles possam gerar frutos, Senhor, porque eles têm a sua presença. Que essa presença venha invadir a casa de cada um deles também, Senhor. Abençoa a tua igreja de uma forma rica. Aplauda o Senhor.